Bom dia! Hoje é quinta-feira, temos uma quinta-feira de sol, mais uma vez, debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus. Nós estamos no nosso devocional Florescer, número 25, e estamos nessa semana com o tema Florescendo na Palavra. Esse tem sido a nossa meditação da semana, a preciosa, valiosa, a arma mais poderosa desse universo, a palavra de Deus, a verdade, a única verdade que existe nesse universo tem um nome, é a palavra. E a palavra tem um nome, a palavra é Jesus. E hoje nós vamos continuar então falando a respeito da verdade. Ontem nós falamos a respeito da palavra como a verdade, a única verdade que existe neste universo e é a única que pode nos libertar. É a única que pode transformar e pode mudar a história da humanidade, mas também pode mudar a minha história e mudar a sua história. Ela é mais preciosa, é a riqueza mais preciosa que nós temos, é a nossa herança, é o nosso testamento, o testamento deixado pelo nosso Pai. Por isso que a palavra é dividida em Velho e Novo Testamento, porque a nossa herança é a herança que Jesus, nosso irmão mais velho, deixou para nós. A palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus de todas as bênçãos espirituais dispostas nas regiões celestes e elas estão escritas na palavra de Deus. A nossa sociedade é muito dura quando quando se trata de crenças. Existe muita pressão para nos convencer do que é a verdade. Ela é sempre baseada pelos sentimentos. Eu não sinto que isso seja de Deus. Não consigo imaginar que Deus possa estar permitindo ou deixando essas coisas acontecerem. Mas se nós não tivermos as nossas raízes firmadas nas Escrituras, nós estaremos encrencados, porque estaremos então pressionados pelo mundo que quer nos convencer do que é verdade. E nós aprendemos ontem que a verdade é uma pessoa e a verdade é Jesus. E Jesus, ele nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade é ela que nos liberta dos enganos do mundo. Jesus é esta verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao meu Pai, a não ser passar por mim. Se não passar pela verdade da palavra de Deus, que é Jesus, nunca chegaremos ao nosso destino, ao destino para o qual fomos criados. Fomos criados para viver para a glória de Deus. E sabe o que nós estamos fazendo aqui nesta terra? Decidindo aonde nós vamos passar a nossa eternidade. A palavra de Deus diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo e estamos aqui para decidir aonde vamos passar a nossa eternidade. A palavra de Deus fala de céu e fala de inferno, sim. Vamos definir. Céu é viver eternamente na presença de Deus, porque somos espírito eterno. Mas o inferno é viver eternamente separado de Deus. Nós estamos aqui para decidir aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Se para sempre, eternamente na presença do nosso Deus, do nosso Criador, ou eternamente distanciados por uma eternidade do nosso Deus. É para isso, é por isso que nós estamos aqui.
E nós precisamos continuar entendendo isso. Em Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10, nos diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e eu provo os pensamentos, e isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aqueles que são seguidores de Jesus, os filhos de Deus, não são guiados pelas emoções e nem pelos seus sentimentos, porque o coração, como diz o nosso Deus, ele é enganoso. Nós precisamos ser guiados, governados pelos princípios, pelos mandamentos, pelos preceitos da palavra de Deus. Um dia nós acordaremos e perceberemos que nós deixamos de seguir a Jesus e passamos a seguir a voz da multidão. Alguns dizem que a voz da multidão é a voz de Deus. Não. Deus tem apenas uma voz. E essa voz diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai a não ser por mim. Eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas minhas ovelhas. Devemos resistir às pressões do mundo. Nós devemos fazer, na verdade, força contrária com a influência do reino de Deus. Nós precisamos ensinar o evangelho do reino de Deus. Esta é a nossa obrigação como filhos de Deus, como cidadãos do reino da luz. A palavra de Deus diz que esse Jesus, que diz que é o caminho, a verdade e a vida, ele nos retirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora, como cidadãos desse reino, nós precisamos levar, ensinar o evangelho do reino, para que todos cheguemos ao nosso destino final. Nós precisamos continuar falando sobre o evangelho do reino. Para isso, nós precisamos continuar aprofundando as nossas raízes na palavra de Deus, na Bíblia, nas Escrituras. O reino de Deus é o lugar onde ele governa, é o reino de luz. Tudo que não estiver na luz de Deus está em trevas. Existe o reino de Deus e existe o reino das trevas, onde as trevas dominam. Toda a rebeldia, desobediência, insubmissão, espírito de independência é influenciado pelo reino das trevas. Mas no reino de Deus, a humildade, a obediência e a submissão é a influência que nós recebemos. E é por esses princípios que aqueles que são chamados filhos de Deus e cidadãos do seu reino devem viver, em humildade, em obediência e em submissão. O reino de Deus é o governo de Deus. Em Mateus 24:11, Jesus pronunciou uma das profecias mais importantes e transcendentes, que diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, é preciso que nós continuemos nos aprofundando as nossas raízes na fé que descansa em Deus, na sua palavra, e precisamos continuar semeando o evangelho do reino. Precisamos também ansiar por crescermos em Deus e tornar-nos emocionalmente, mentalmente e espiritualmente saudáveis.
E só poderemos nos desenvolver e crescer saudáveis seguindo Jesus. Jesus tinha uma mente, um coração e um espírito saudável, porque a comida dele, o alimento dele, o remédio dele era fazer a vontade de Deus. E nós precisamos ter a saúde que Cristo tinha, espiritual, emocional e física. Aonde estava o remédio? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o remédio para toda doença, para toda dor, para todo o sofrimento, para toda angústia, para toda a tristeza que possa estar hoje batendo na porta do seu coração. As Escrituras nos mantêm nos trilhos e em crescimento. O salmista Davi disse assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, 105. A palavra é aquela que nos mantém no caminho certo, porque ela ilumina os nossos passos. Meu desafio para você é de que você se comprometa a fincar as suas raízes na palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente. Um bom sistema de raízes é construído na confiança e na verdade. E a verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. Precisamos firmar a nossa vida em Cristo, em Sua palavra, naquilo que Ele disse e naquilo que Ele nos ensinou, naquilo que estamos aprendendo com Ele, o manso e humilde Cordeiro de Deus. Um bom sistema de raízes é construído em confiança e em verdade. E o que cresce cada vez mais nas nossas vidas, se nós continuarmos conhecendo a Deus através da Sua palavra, então nós estaremos crescendo em confiança e em verdade. E para isso nós precisamos dos nossos encontros pessoais com Deus no secreto. Deus está nos dando uma oportunidade para conhecer o jardim secreto, para conhecer o lugar secreto. A palavra de Deus diz que Deus tem prazer em soprar nos ouvidos dos seus, os seus segredos, os seus planos. Aqueles que o temem, aqueles que têm respeito e reverência por Ele, pela sua palavra, pelo seu reino. Em Mateus 6,6, a palavra de Deus diz assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em secreto. E o teu pai que te vê no secreto te recompensará. Aproveite esse tempo para limpar o seu jardim secreto, para buscar a presença do Pai e para ouvir dele os segredos, os planos que ele tem para você. Amanhã nós estaremos falando a respeito dos 3 solos diferentes, as 3 dimensões que podem desenvolver então a nosso sistema de raízes. Nós precisamos continuar crescendo em confiança e em verdade. Então precisamos continuar buscando e aprendendo da palavra de Deus. Mas hoje eu quero terminar esse devocional deixando uma pergunta. Se estamos aqui para decidir aonde vamos passar a nossa eternidade, qual é a sua decisão? Que Deus te abençoe e te guarde e proteja a sua família e esteja com você, cheio de graça e de misericórdia, e a bondade do Senhor te siga para sempre. Em nome de Jesus. Amém.